Olá a todos, nós somos Helenilson e Janine, responsáveis pelo segundo tema, que é o Teorema Fundamental da Álgebra, TFA, e número de raízes. O primeiro tema foi apresentado pelo professor Lobo, que é a parte de conceituação. Nós vamos dar seguimento às apresentações com esse segundo tema. Primeiramente, nós temos que saber o que diz o teorema, não é? Bom, todo polinômio de grau n, sendo n maior ou igual a 1, admite ao menos uma raiz complexa. Ou seja, todo polinômio não constante de grau n possui n raízes complexas, não necessariamente todas distintas. A história do TFA. Muitos grandes nomes da matemática tentaram criar uma explicação para esse teorema, que foi inicialmente idealizado por uma definição apresentada por Peter Roth em 1608, mas todos eles foram desconsiderados ao longo do tempo porque eram considerados incompletos ou apresentavam falhas. Foram mais de 2 séculos até que uma demonstração formal e concreta foi apresentada em 1821, por esse moço aí que eu não sei pronunciar o nome. Em 1608, Peter Roth escreveu em seu livro Aritmética Filosófica que uma equação polinomial pode ter n raízes. Em 1639, Albert Girardi escreveu que uma equação polinomial de grau n possui a soluções, uma vez que ela não seja incompleta. Descartes, em 1637, descobriu que se a é a raiz de um polinômio, então x menos a divide esse mesmo polinômio. E Gauss também apresentou uma tentativa de definir esse teorema em 1799, só que essa tentativa dele foi considerada topologicamente falha. Bom, agora vamos para uma parte de demonstrações para sintetizar um pouco visualmente possibilidades, que o teorema nos permite dentro do campo. Bom, primeiro a gente vai ter que definir a questão das raízes reais e complexas, né? Nas raízes reais nós temos os pontos passando pelo eixo x, diferente das raízes complexas, que elas não tocam o x, né? São chamadas também de raízes imaginárias. Essas são as possibilidades que o teorema nos permite, bem como ele também nos permite que as raízes sejam tanto reais quanto complexas simultaneamente. E nós temos, um exemplo de uma função em que as raízes são tanto reais quanto complexas, né? Toca o eixo x 4 vezes. E a direita também, apesar de tocar apenas uma vez, tem mais duas raízes complexas, né? Sendo totalmente admitidas a partir do teorema. Número de raízes. Quantidades e possibilidades reais e ou complexas. A quantidade de raízes de um polinômio está diretamente relacionada ao grau desse polinômio. Por exemplo, um polinômio de grau 2 poderá ter no máximo duas raízes, sendo estas números complexos ou não. Por sua vez, um polinômio de grau 3 terá no máximo três raízes. Bom, o teorema fundamental da álgebra pode ser usado para determinar quantas raízes reais um determinado polinômio tem. Temos esse exemplo aqui, que é a possibilidade de raízes para o polinômio a seguir. Nós vamos estudar quantas reais e quantas complexas nós podemos ter aí. Né? Por definição, nós sabemos que o número máximo de raízes possíveis nesse polinômio são 7. E a partir disso nós podemos criar uma tabela, que é chamado de quadro de possibilidades. Primeiramente, precisamos lembrar que os números complexos sempre serão impares, chamados os pares conjugados, ou seja, as raízes complexas não podem ser ímpares, não pode haver uma, três, cinco raízes complexas e assim consecutivamente, diferente das reais que podem sim admitir uma quantidade ímpar. Na primeira situação, nós podemos ter 7 raízes reais, e 0 complexas.
Na segunda situação, nós podemos ter R$ 6 e uma complexa? Não. Nessa situação aqui, a gente já não admite essa possibilidade, porque como nós já falamos, as complexas precisam ser impares quando elas aparecem. A terceira possibilidade, R$ 5 e duas complexas. Nós podemos admitir sim essa possibilidade, porque temos um par conjugado como raízes complexas. A quarta possibilidade, nós temos R$ 4 e 3 complexas. Essa não é possível devido às complexas estarem em números ímpares. A quinta possibilidade são 3 raízes reais e 4 raízes complexas. Totalmente possível. A sexta possibilidade são 2 raízes reais e 5 complexas. Mais uma vez, não é possível essa porque não está em pares. E a sétima possibilidade, que é uma raiz real e 6 complexas, que é totalmente possível. Bom, pessoal, essas foram nossas referências. Espero que tenha sido totalmente compreensível. E até a próxima.